Bom pessoal, esse é mais um vídeo do blog wteixeira.wordpress.com e hoje a gente vai falar sobre a instalação do Windows 10, né, a versão Technical Preview. Esse sistema operacional que a Microsoft já disponibilizou para download, né, para realização de testes. A gente já verificou ali a questão dos requisitos mínimos, né. Eu vou fazer a criação dessa máquina virtual a partir do System Center Virtual Machine Manager. Eu já baixei a ISO. No blog eu vou colocar as informações em relação aos links, né? E como eu estou fazendo aqui pelo Virtual Machine Manager, eu já vou criar aqui o nome da minha máquina, né? Vou colocar o nome de Win 10 Homolog, né? Vou colocar aqui uma descrição de que essa VM é uma VM de homologação, né? do Windows 10 Technical Preview. E no blog, né, a gente vai colocar direitinho os links para você poder baixar, para você poder cadastrar, né, na Microsoft para poder pedir direito ao download. Eu vou fazer aqui algumas configurações básicas em relação à configuração de hardware, né. Eu vou até fazer um pouco acima do requisito mínimo, né. Eu vou colocar aqui 2 processadores, vou colocar memória estática, vou colocar 4 GB, né, o requisito mínimo no site são 2 GB de memória, vou colocar 4, né, vou colocar até o dobro, né, do que a Microsoft recomenda como requisito mínimo. Vou fazer aqui algumas alterações em relação às informações do meu disco, né, vou colocar um disco com 70 GB, né, por default ele estava setando 40, vou colocar 70. Vou fazer uma alteração também em relação ao nome do arquivo e vou dar sequência aqui então à instalação. O Windows 10, né, esse produto que a Microsoft colocou à disposição para download, é uma ferramenta que vem com algumas novidades interessantes, né, em relação principalmente ao layout, né, para quem já estava acostumado com Windows 8, Windows 8.1 e aquele botão iniciar que parecia mais uma enrolação do que um botão iniciar para valer, né. Parece que agora realmente ele voltou, né, o botão iniciar voltou para a felicidade de boa parte dos usuários de máquinas Windows. Estou fazendo aqui algumas customizações, estou mexendo aqui na parte de alta disponibilidade, né, do meu ambiente de virtualização. E finalizado todos esses ajustes, agora eu vou fazer a inserção da minha ISO, né, que eu já baixei e já adicionei a minha biblioteca do Virtual Machine Manager, né. Então, como eu estou usando o VMM, eu já adicionei a ISO a uma biblioteca, um servidor que eu tenho de ISOs, né. Vou selecionar aqui o Windows 10 Technical Preview, né, que foi a ISO que eu baixei do site da Microsoft. E agora eu vou fazer a inserção aqui dentro da minha VM, vou fazer a alocação dessa minha máquina virtual dentro dos meus hosts, né? Vou escolher aqui um que esteja mais performático, né? Vou escolher aqui uma máquina que esteja com bons atributos. Em relação à parte do armazenamento, né, das informações da máquina virtual, vou fazer a seleção aqui dentro do meu volume compartilhado do cluster, né, onde é que eu vou armazenar as informações da minha máquina, e vou fazer o mesmo procedimento em relação ao meu disco virtual, né. Também vou vou selecionar aqui direitinho o meu diretório dentro do meu CSV. Concluído isso, o sistema operacional ainda não vai estar aparecendo aqui o Windows 10, então vou escolher o Windows 8, vou finalizar, que é a questão do script, né, se eu quiser automatizar o processo de criação pelo PowerShell. E agora eu vou finalmente implantar a minha máquina, né. Eu corri bastante, né, com esse processo para criação da máquina virtual, porque isso é o segundo plano, né? O objetivo mesmo é acompanhar a instalação. Eu fiz pelo Virtual Machine Manager, você pode fazer pelo Hyper-V ou mesmo através de uma máquina física. Então subi aqui minha VM, você vê que a ISO já está inicializada, né? Interface bastante parecida com o Windows 8, né? Não mudou muita coisa. Seleciono aqui o meu layout para o teclado, vou fazer o processo de instalação. Eu vou correr um pouquinho, né, com as barras de progresso, né, para a gente não perder muito tempo. Aí vem todas as informações em relação ao termo de licença. Vou fazer o aceite, seguir com o processo de instalação. Aí se eu quero fazer uma instalação personalizada, eu vou escolher aqui, né, o meu disco, né, vou alocar os 70 GB para fazer a instalação. E ele vai fazer o processo de cópia de arquivos e vai preparar o ambiente para a instalação. E aí eu vou correr, obviamente, demora um pouco, né, não é tão rápido assim, demora uns 10 minutinhos. Eu vou adiantar o processo e finalizada, né, a instalação, ele vai pedir para a máquina reinicializar. Então dentro de alguns segundos a máquina vai bootar. E aí a gente já conhece essa mesma carinha, né? Não sei se vai ter alguma alteração futuramente, né? Como essa é uma versão preview, pode ser que a Microsoft
ainda tem algumas mudanças aí para frente, mas a princípio parece bastante, né, com a instalação do Windows 8, Windows 8.1 ou mesmo o 2012. A máquina boota novamente, né, dá um segundo boot e finalizado agora sim as customizações da configuração. E essa também é uma janelinha bastante similar à do Windows 8, né? Eu vou usar aqui as configurações expressas. Eu estou sem conectividade com a internet nesse momento, ele vai dar um erro, né, dizendo que eu não tenho conectividade, então vou criar uma conta local. Esse processo também demora um pouco, não é tão rápido. Eu vou fazer agora a inserção de uma conta local, colocar um usuário, uma senha, uma dica de senha e vou concluir então a criação do meu usuário local, uma vez que eu não tenho conectividade com a internet nesse momento. Ele vai fazer a finalização das configurações e aí vai apresentar aquelas mesmas informações que a gente já acompanha na instalação do 8 e do 8.1, né? Começa a falar, fazer algumas propagandas aí dos aplicativos, né, do Windows Store, e finalizado, ok, estamos aí enxergando a telinha do Windows 10, né, Technical Preview. Então a gente observa que aparentemente tem um layout muito parecido, né, com o que a gente já tinha anteriormente. Aí o botão iniciar, olha só, já está diferente, né, já apresentando aí algumas opções novas. A gente não vai detalhar muito nesse vídeo, né, o objetivo é mais focar na instalação. Você vê que já tem aí uma carinha diferente. Legal. Eu vou fazer uma configuração em relação aqui à minha placa de rede, né, como eu não estou saindo para a internet, eu vou configurar aqui o meu adaptador para eu conseguir acessar a minha internet, né. Vou fazer aqui algumas alterações, colocar aqui as informações de IP, não mudou nada, né, visualmente nesse aspecto. Ok, né, fiz as configurações que eu precisava, já estou indo para a internet. Ele fala, ó, se eu quero encontrar outros dispositivos, não quero, nesse momento não. Estou finalizando, não mudou nada assim, né, nesse layout básico, né. Vou abrir aqui o meu IE, vamos ver se tem alguma modificação. Acredito que ainda seja o Internet 11, né, não deve ter tido nenhuma mudança nesse aspecto. Vamos checar aqui as informações do meu browser. É o IE11, né, ele já deixa setado ali a caixinha de verificação para verificar novas versões. Vamos fechar. E a gente tem aqui na área de trabalho, né, um linkzinho em relação ao Welcome to Tech Preview, né. É interessante você acessar esse link, né, ele vai te abrir uma página da internet em que ele vai te passar uma série de informações, de recomendações em relação ao produto, né. Então você vê que tem a parte dos fóruns, né, e a gente vai clicar aqui na parte de introdução, de instruções, né, melhor dizendo, onde ele já tem aí umas dicas interessantes para você começar a mexer com Windows 10, né, para você já fazer algumas customizações, dando algumas dicas, né. Então vale a pena você, ao instalar, né, dar uma olhadinha nesse link, para você já começar a se familiarizar com as funcionalidades e algumas configurações básicas que você pode fazer, né? Então tem algumas orientações, né? Eu vim aqui propriedade de navegação, se eu quiser fazer alguma alteração aqui nas configurações do menu iniciar, enfim. Tem bastante dica, você pode dar uma olhada aí no site e começar a customizar o seu Windows 10. Então esse é o nosso primeiro vídeo, né, em relação ao Windows 10, mais focado na parte de instalação. Eu espero que tenha sido útil para você e a gente vai colocar mais informações, aquilo que pintar de novo, a gente vai estar colocando no blog para que vocês se mantenham informados em relação a essas novidades do Windows 10, ok? Obrigado, até mais.